Com a disseminação rápida da variante Ômicron, começam a faltar testes para a detecção da Covid em farmácias de São Paulo. E não só em São Paulo. No Rio de Janeiro, filas longas se formaram ao longo de todo o dia nos laboratórios, também pessoas em busca dos testes. Vamos falar sobre esse assunto. Agora eu converso com o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto. Sérgio, boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. Sérgio, qual que é a situação atual dessa busca por testes? Como é que as farmácias, drogarias estão com o estoque desses testes, já que a procura tem sido muito alta, principalmente nas grandes cidades? É verdade, nós temos uma situação inesperada, né? A gente teve um grande pico aí, março a maio do ano passado, a gente chegou a fazer 400 mil testes por semana, e a gente veio numa decrescente, ou seja, em novembro a gente estava fazendo 80, 90 mil testes por semana no máximo, e aí veio dezembro e um grande pico, né, foi uma coisa totalmente inesperada. Isso continua essa semana ainda, então só para vocês terem uma ideia, nós saímos de 80, 90 mil testes por semana, e entre 22 de dezembro e 4 de janeiro nós fizemos 380 mil testes. Então, assim, 3 vezes, quase 4 vezes mais do que a gente vinha fazendo. E, óbvio, as farmácias não estavam prontas. Isso coincidiu também com o período normal que a indústria farmacêutica tem de recesso entre 20 de dezembro e 15 de janeiro. Então, a gente vinha com os pedidos anteriores, os estoques que temos no nosso centro de distribuição todos sendo utilizados, e agora realmente a gente tem fila. Quem for numa farmácia hoje vai conseguir agendar para um teste para daqui a 2, 3 dias. E também estamos com uma alta taxa de testes positivos, né, que a gente não via desde maio um índice tão alto como a gente está encontrando agora. Como é que as farmácias estão se preparando? Porque a tendência, se a gente for olhar para fora, né, Sérgio, Estados Unidos, Europa, foi numa crescente, numa escalada até atingir um pico aí de casos. Estão contratando mais serviços, comprando mais testes. Como é que as farmácias têm se preparado para esse aumento na demanda, né? Já acionamos a indústria, né? Acionamos todos os fornecedores. A situação hoje é muito diferente do início da pandemia, por exemplo. No início da pandemia, os kits eram todos importados, eles vinham da China, eles tinham uma qualidade ruim. Hoje, os grandes players globais, né, fabricam testes, fabricam os kits de Covid-19. Então, a gente conta com os melhores fornecedores. Então, já acionamos todo mundo, esses estoques já estão sendo repostos. Mas acho que a gente está vivendo um momento não só de falta de kit Covid, mas, por exemplo, antibiótico, produtos para gripe. A gente está vendo uma situação que é um mix, né? A gente está com uma síndrome gripal e, de novo, a onda aí da Covid-19. Então, tudo aquilo que ia acontecer lá em março, abril, maio, que a gente teria a temporada normal da gripe e das síndromes respiratórias, foi tudo antecipado para cá. E os médicos nessa temporada agora estão prescrevendo mais antibióticos, mais outros produtos que não só o Tamiflu. Então, a gente está com falta pontual e já acionamos todos os fornecedores para tudo se restabelecer o mais rápido possível. Alguma orientação aí para os clientes, para quem está pensando em fazer um teste numa farmácia? A gente tem sugerido agendar o mais rápido possível, né? Hoje em dia, o teste de antígeno, que é esse que é oferecido, é o mesmo teste na farmácia, no laboratório, no hospital, praticamente é o mesmo tipo de teste. Hoje o antígeno virou o padrão. Antigamente o padrão era o PCR, mas o PCR leva 3 a 5 dias para o resultado, e o teste de antígeno acaba sendo mais rápido, mais ágil, e já dá uma ideia para o cliente. Hoje a gente está com a taxa de positivos de 32%, né? Então era uma taxa que a gente, para vocês terem uma ideia, em novembro era 6, depois isso aumentou para 13, aumentou para 20, e agora está com uma taxa de 32, então está uma taxa muito alta de positivos. E a nossa sugestão tem que agendar, procura uma outra farmácia, caso não encontre aquele teste naquele local, ou procura um laboratório, ou procura a rede de saúde, né? Eu sei que as pessoas vão primeiro na farmácia para descartar se está com gripe. Um dos motivos da alta da procura é justamente essa. Os sintomas são muito parecidos, então você vai descartar se está com Covid, né? Então acaba fazendo o teste e acaba tendo um resultado positivo, que é o que a gente está encontrando em 1 em cada 3 testes, o resultado está dando positivo. Então,
sejamos assim pacientes, vamos procurar outras farmácias. Quem for viajar, agenda com antecedência. Eu sei que a gente precisa do teste para sair do país, para quem vai viajar. Tem uma alta temporada aí, muita gente viajando para o exterior, então tem que agendar com antecedência, é o que a gente sugere.